Boa noite, grande abraço. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a essa nossa live para nós conversarmos ardentemente a respeito da prova de redação PND. Antes, importante, faça a sua inscrição. A partir do dia 14 deste mês de julho até o dia 25, faça a sua inscrição. 26 de outubro, a prova. PND. Veio para ficar. Não adianta nadar, morrer na praia. Outro recado. Nos acompanhe pelas redes sociais. Veja o que o IB tem a oferecer a você. Muita coisa boa. Nós estamos oferecendo o que há de melhor para a realização do seu projeto profissional. Tá certo? Inscrições começando dia 14 até o dia 25 de julho. Prova, 26 de outubro. Adquira nossos pacotes. Tá bom? Preparados? Celular na mão, caneta, papel e vamos nós. Bom, a prova de redação, ou produção textual, como você queira, o INEP vem se destacando por demonstrar um padrão que se diferencia de muitas outras bancas. Nós vamos falar em 5 eixos da redação. 5 eixos. Vamos começar. O que você terá de mostrar nessa prova? Lembra que eu falei desses 5 eixos? Observe. Domínio da norma padrão da língua escrita. Compreensão da proposta e desenvolvimento do tema. Capacidade de argumentação. Uso de mecanismos linguísticos de coesão. E a elaboração de uma proposta de intervenção, sempre respeitando os direitos humanos. Nós começamos aqui, agora, uma sequência de 4 lives, para você se organizar juntamente comigo. Hoje, nessa primeira live, nós vamos tratar desses 2 primeiros tópicos. O domínio da norma padrão da língua escrita e como você vai lidar com a proposta e o desenvolvimento do tema. Mas eu gostaria bastante de que você fixasse estas 5 etapas para a construção da sua redação, que eu chamo de eixos. O domínio da norma culta, a compreensão da proposta e desenvolvimento do tema, a capacidade de argumentação, o uso de mecanismo linguístico de coesão e a construção da proposta de intervenção. Vamos lá. Primeiro, domínio da norma padrão da língua escrita. A banca, quando trabalha a correção da redação, vai fazer um raio-x da sua habilidade em dominar a norma padrão. Principalmente desses tópicos que vocês estão vendo aí. A sintaxe de regência, a sintaxe de concordância, a sintaxe de colocação, a pontuação, a acentuação gráfica e ortografia. Professor Cleano Carvalho, o domínio da norma culta resume-se a esses 6 tópicos? Não. Estamos falando daqueles 6 tópicos nos quais a banca coloca maior foco. Quando você estiver estudando conosco a parte de língua portuguesa, você vai observar a importância que existe sintaxe de regência, na sintaxe de concordância, sintaxe de colocação,
na pontuação, na acentuação gráfica e na ortografia para a construção do texto. Hoje, nós vamos percorrer esses 6 tópicos. Nós vamos conversar, né? Então, vai ser uma aula de língua portuguesa? Não. Nós apenas vamos situar vocês da importância desses 6 tópicos. Lembre-se, orações se juntam e formam períodos. Períodos se juntam e formam parágrafos. Parágrafos se juntam e formam textos. E esse seu texto será avaliado também a partir desse domínio da norma culta. Vamos lá. Sintaxe de regência verbal. O que é isso? É a relação do verbo com os seus complementos e adjuntos. Quando nós falamos em complementos de verbos, estamos conversando a respeito de objeto direto, objeto indireto. Quando falamos dos adjuntos do verbo, estamos conversando a respeito de adjuntos adverbiais. A prova de língua portuguesa, muito comumente, aborda questões com sintaxe de regência. Mas é outra área, né? Vamos conversar mais a miúde sobre redação. Professor, como é que eu vou entender que é regência verbal? Bom, de uma forma simples. Sintaxe, não se esqueça, significa relação. A sintaxe é a parte da gramática que trata da relação. Se for a relação do verbo com seus complementos e adjuntos, chama-se regência verbal. Como deve ser a relação do verbo com seus complementos? Se for a relação do verbo com o objeto direto, essa relação se dá sem preposição. A relação do verbo com o objeto indireto, essa relação ocorre obrigatoriamente com preposição. Então, vamos lá, para você entender. Se a relação do verbo, termo regente, com seu objeto direto, termo regido, não requer preposição, e você utilizar aí uma preposição, você estará cometendo um erro de regência verbal. Se a relação do verbo com seu objeto indireto se dá obrigatoriamente com intermediação de uma preposição, você não usando essa preposição, você estará cometendo um erro de regência verbal. A relação do verbo com a adjunta adverbial pode ocorrer com preposição ou sem preposição, dependendo da exigência do termo. Eu coloquei 3 casos aqui para a gente entender melhor. Veja. Caso 1. Os principais envolvidos na trama assistiram toda a violência de dentro do carro. Observe que existe uma relação entre o verbo assistir e o termo toda a violência. Quando você utiliza o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, a relação desse verbo com o seu complemento é uma relação indireta. É uma relação que ocorre obrigatoriamente intermediada pela preposição a. Assistiram a toda a violência. Quem assiste no sentido de ver, de presenciar, assiste a. Então, observe que a relação entre o verbo, termo regente, assistiram, no sentido de ver, e toda a violência, termo regido, objeto indireto, é obrigatoriamente intermediada pela preposição a. E perceba que esta preposição a não está aí introduzindo o complemento verbal, objeto indireto, toda a violência.
cometeu-se, pois, um erro, um desvio, chamado regência verbal. Os principais envolvidos na trama assistiram a toda a violência. Segundo caso, o eleitor aspira uma república verdadeira. Observe a relação entre o verbo aspirar e o seu complemento, uma república verdadeira. Mais uma vez, você vai observar o sentido do verbo. O verbo aspirar, no sentido de desejar, de querer, de almejar, mantém com o seu complemento uma relação indireta, obrigatoriamente intermediada pela preposição a. O eleitor aspira a uma república verdadeira. Professor, eu estou notando, assim, você fala muito da questão do sentido. Regência é uma relação de sentido. Eu tenho que observar o sentido do verbo quando estou estudando regência verbal. Então, caso 2, o eleitor aspira a uma república verdadeira. Caso 3, a final da Copa do Mundo de Futebol será assistida por milhões de pessoas. Veja que o verbo assistir aí no particípio, na locução verbal será assistida, está no mesmo sentido de ver apresentado no primeiro caso. Ok? A final da Copa do Mundo de Futebol será assistida. Muito cuidado. Eu tenho como sujeito a final da Copa do Mundo. E eu vejo que esse sujeito sofre a ação de assistir. A final da Copa do Mundo não pratica a ação de assistir. E quando o sujeito sofre a ação, nós temos voz passiva. E qual é o problema, professor? É que o verbo assistir, no sentido de ver, como eu já lhes disse, ele exige a presença da preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Não se esqueça. Caneta na mão, papel pertinho, é bom anotar. Verbos transitivos indiretos não devem ser usados na voz passiva. Um trecho desse, numa redação, o corretor atento, ele vai perceber. E ele vai perceber o desvio gramatical de regência. Professor, se verbos transitivos indiretos não devem ser usados na voz passiva, como eu deveria colocar na minha redação esse terceiro caso? Trocar a voz ativa, a voz passiva, na qual o sujeito sofre a ação, pela voz ativa, na qual o sujeito pratica a ação. Veja como ficaria. Milhões de pessoas assistirão à final da Copa do Mundo de Futebol. Note que o sujeito agora, milhões de pessoas, esse sujeito pratica a ação de assistir. E aí é um detalhe. Olha lá. Milhões de pessoas assistirão a. Verbo assistir, sentido de ver, exige a preposição a. Assistirão a quê? A final da Copa do Mundo. Você terá a preposição a, exigida pelo verbo assistir, e o artigo a, aceitação do substantivo feminino final. A crase. A regência, estude regência verbal. A regência é primordial na construção de texto. Vamos a outros casos. Sintaxe de regência nominal. Opa, estávamos vendo regência verbal. O termo regente é o verbo. A regência nominal é a relação do nome com seus complementos e adjuntos. Complementos nominais, adjuntos adnominais.
Por exemplo, havia no comércio remédio para ratos. Observe a relação entre o termo ratos e o termo remédio. É uma relação de sentido. Esse termo ratos, na sua relação com remédio, intermediada pela preposição para. Remédio é nome, não é verbo. A relação entre remédio e ratos, intermediada pela preposição para, chama-se regência nominal. Se você observar a expressão remédio para ratos, já pensou? Você chega para mim, professor, eu preciso comprar remédio para ratos. Eu vou ter que dizer para você, não, compre remédio contra ratos. Não perca seu tempo dando remédio para ratos. Você pode até dizer veneno para rato. Nós temos essa linguagem viciada. Ah, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Remédio contra a dor de cabeça. Aos poucos, você vai percebendo que, via de regra, os problemas de regência, tanto a verbal quanto a nominal, na sua grande maioria, esses problemas ocorrem pelo mau uso da preposição. Caso 2. A perseguição do suspeito era uma verdadeira caçada, pois prendê-lo fazia-se uma questão de honra para a polícia. A relação à perseguição do suspeito. Observe o texto. Vou ler de novo. A perseguição do suspeito era uma verdadeira caçada, pois prendê-lo fazia-se uma questão de honra para a polícia. Veja esse texto e me diga. Quem perseguia quem? A polícia perseguia o suspeito. Aí eu lhe pergunto, era a perseguição do suspeito, com a preposição de, ou era a perseguição ao suspeito? Note, a preposição de, usada de maneira inadequada para o contexto, terá de dar lugar à preposição a. A perseguição ao suspeito, o suspeito está na condição passiva, está sendo perseguido. A perseguição do suspeito, o suspeito está na condição ativa, está perseguindo. Não era a perseguição do suspeito. O contexto está me avisando que era a perseguição ao suspeito, era a perseguição da polícia. Caso 3. O passeio no parque renovou as energias. Vou lhe dar uma dica importantíssima. Quando você usar um termo, nome ou verbo, e esse termo indicar deslocamento, passeio, caminhada, corrida, e os verbos passear, correr. Se ele mantém relação com outro termo, aí no caso parque, esse parque indica lugar, não use a preposição aí. O passeio pelo parque. Eu vou no shopping. Não, você vai ao shopping. Quando o termo regente pressupuser deslocamento, não use a preposição. Andar na rua. Não. Andar pela rua. Andar pressupõe deslocamento. Muito cuidado. Estude regência. Esse capítulo da norma culta é bastante observado pela banca corretora na redação. Tá bom? Adiante. Sintaxe de concordância. Não confunda sintaxe de regência com sintaxe de concordância. A concordância verbal trata da relação do verbo com o sujeito. Segundo a norma culta, o verbo deverá concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Trouxe aqui 3 casos para nós observarmos. Os Estados Unidos invadiu o Iraque.
Sujeito, os Estados Unidos. Verbo, invadiu. Segundo a norma culta, quando o sujeito é um topônimo, um nome de lugar plural, Estados Unidos, Minas Gerais, Búzios, Crateús, você tem que observar se esse topônimo, nome de lugar, que exerce função de sujeito, traz ou não traz antes de si um determinante. Observe o artigo os. Olhe para esse artigo os. A presença desse artigo obriga a flexão plural do verbo. Os Estados Unidos invadiram. Tira o artigo. Estados Unidos invadiu. Minas Gerais faz parte da história. As Minas Gerais fazem parte da história. Caso 2. Fui eu que solicitou a presença do oficial. Esse que diz muita coisa. Esse que vai funcionar como esse sujeito do verbo solicitar. Segundo a norma culta da língua, numa das regras específicas de concordância verbal, sendo o sujeito do verbo o pronome relativo que, esse verbo, no caso aí solicitar, terá de concordar com o termo anterior ao que. O que nós estamos vendo antes desse que? O pronome de primeira pessoa, eu. O verbo vai ter que concordar com ele. É como se esse que não existisse. O certo seria eu solicitou ou eu solicitei? Eu solicitei. Fui eu que solicitei. Terceiro caso, o Senado ou o STF farão o julgamento. O sujeito composto, ligado por ou, se houver a ideia de exclusão, um deles, o Senado não julga, Poder Legislativo, julgar é competência do STF. O Senado ou o STF fará o julgamento. Concordância e regência são imprescindíveis para a construção de um excelente texto. O Senado ou o STF fará o julgamento. Marta ou João terá o primeiro lugar. Note a exclusão. Marta ou João. Tá certo? Vamos adiante. Sintaxe de concordância nominal. A relação do substantivo com suas classes satélites. Classes satélites, elas ficam orbitando o substantivo. Ó, pega a tua mão direita. Faz assim, ó. Polegar, substantivo. Vem do mindinho, pela ordem alfabética. Ó. Adjetivo, artigo, numeral, pronome. Bora lá? Adjetivo, artigo, numeral, pronome. Polegar, substantivo. A tua mão direita traz a regra geral de concordância nominal. Polegar, substantivo. Adjetivo, artigo, numeral e pronome são as classes que orbitam o substantivo. São as classes que só se relacionam com o substantivo. São as classes que devem concordar com o substantivo. Se o substantivo está no plural, elas vêm para o plural. Se o substantivo está no feminino, elas vêm para o feminino. Qualquer problema de flexão nessa relação tem-se um erro de sintaxe de concordância nominal. Trouxe outros 3 casos, muito comuns, observamos até na mídia. A Polícia Civil e a Militar foram para o combate. A Polícia Civil e a Militar. Observe que eu tenho o substantivo polícia,
o adjetivo civil e o adjetivo militar. A polícia civil e a militar. Mas nós temos um vício que nos leva a falar ou escrever assim: a polícia civil e militar. Nós suprimimos esse artigo antes desse segundo adjetivo. Esse caso, como aí está, obedece à norma culta. Se eu retirar esse artigo antes de militar, eu estarei no erro de concordância nominal. A polícia civil e militar, a saúde física e mental, a saúde física e a mental, domínio da norma culta. A gramática te dá uma outra hipótese. Coloca este substantivo, no caso polícia, no plural, as polícias, e tira esse segundo artigo A. As polícias civil e militar, maneira 1. A polícia civil e a militar, maneira 2. Caso 2. Cuidado, hein? Esse primeiro caso obedece à norma culta. Caso 2. Devem ser professores o mais dedicados possíveis. Sempre que você for usar a expressão o mais possível, o adjetivo possível tem que concordar com o artigo antes do mais. Esse O está no singular. Devem ser professores o mais dedicados possíveis. Mas dedicado não está no plural? Para concordar com professores. Possível tem que concordar com o artigo. Devem ser professores os mais dedicados possíveis. O mais dedicados possível. O possível, os possíveis. O caso 1 obedece à norma culta. O caso 2, não. 3. É proibido a entrada de animais. Essa é facinho. Verbo ser é mais adjetivo, proibido, mais substantivo, entrada. Verbo ser mais adjetivo, mais substantivo. Veja se esse substantivo se faz acompanhar de um determinante artigo. A entrada. Havendo esse determinante artigo, o substantivo proibido passa a concordar, o adjetivo proibido passa a concordar com o substantivo. É proibida a entrada. É proibida a saída. Tirou o determinante artigo, o adjetivo permanece no masculino. É proibido entrada. É bom água gelada. É bom água gelada. É boa a água gelada. Verbo ser, mais adjetivo, mais substantivo. Colocou o artigo antes do substantivo, o adjetivo concorda com o substantivo. Essas recomendações, inicialmente, é para que você tenha um alerta. O domínio da norma culta é primordial. A banca põe um foco imenso nesse domínio da norma culta. Vamos a outro tópico? Sintaxe de colocação. O correto posicionamento do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Antes do verbo, próclise. No interior do verbo, mesóclise. Após o verbo, ênclise. Caso 1. Me disseram que a verdade está aqui. Me, pronome oblíquo átono. Você não deve ter ouvido falar em sintaxe de colocação. Você já deve ter ouvido falar em colocação pronominal. Mesma coisa. A regra geral de colocação pronominal nos diz que pronome oblíquo átono não inicia período. Mi, ti, si, o, a, nos, vos não inicia período. Esse pronome mi, no primeiro caso, como está antes do verbo, nós chamamos isso de próclise.
mas há um detalhe. Esse primeiro caso fere a regra geral. Pronome oblíquo átono, no caso me, não pode iniciar período. Esse pronome sairá dessa próclise, construirá uma ênclise. Disseram-me. Caso 2. Logo que os médicos chegaram, se encaminharam para a UTI. Pronome oblíquo átono si. O que você está vendo antes desse pronome átono si? Uma vírgula, um sinal de pontuação. Pronome oblíquo átono não deve ser colocado após sinal de pontuação. Essa próclise, este pronome átono si, antes do verbo encaminhar, fere a norma culta da língua. Esse pronome si sairá dessa posição de próclise, com força de regra, e irá para a posição de ênclase. Logo que os médicos chegaram, encaminharam-se. Mas, professor, ninguém fala desse jeito. Vamos combinar. A língua portuguesa falada é uma. A língua portuguesa escrita é outra. Qual a diferença? É que a língua portuguesa escrita deve seguir ao que recomenda a norma gramatical. Por isso que a banca trata isso como domínio da norma culta. Escrita. Caso 3. Representarão-nos no fórum. Representarão, verbo no futuro. Pronome átono nos, está em posição enclítica, está depois do verbo. Verbos no futuro. Não aceitam pronomes átonos em posição enclítica. Professor, é muita regra. Reconheço. Por isso, conhecê-las e aplicá-las no texto levará você a uma nota muito superior. Olhe para esse caso 3 e me diz. Esse pronome nos, que não pode ficar depois do verbo, já que este está no futuro, pode ficar antes do verbo, começando a oração? Não. Nem próclise antes do verbo, nem ênclise depois do verbo. Ele vai ter que ficar no interior do verbo. Mesóclise. Professor, como é que eu acho o interior do verbo para colocar esse pronome? Muito simples. Arrasta o infinitivo do verbo para um lado e a terminação para o outro. O infinitivo do verbo é representar. Bota o pronome nos e a terminação. Representar-nos-ão. Mas ninguém fala assim. Não é domínio da fala, é domínio da língua escrita. Certo? Olha lá. Sintaxe de regência, sintaxe de concordância, sintaxe de colocação. Certo? Pontuação. A nossa gramática traz mais de 12 sinais de pontuação. Concorde comigo? A vírgula é o nosso grande desafio. Eu costumo dizer que, desde que ouvimos aquele chavão, a vírgula é uma pausa breve. Ali decretava-se que ninguém deveria aprender vírgula. Desde o momento que ouvimos a vírgula é uma pausa breve, nós passamos a associar o uso da vírgula à pausa, o uso da vírgula à respiração, o uso da vírgula ao aparelho respiratório. Queridos, o uso da vírgula está diretamente ligado à estrutura sintática do período. Quando eu digo numa sala de aula que a vírgula é uma pausa breve, imediatamente o meu aluno assimila. Se eu fizer uma pausa para respirar, eu uso uma vírgula. Não é bem assim. 3 casos para vocês. O mal enfrentado pelos holandeses, deve ser, né? O maior mal enfrentado pelos holandeses, não foi o maior mal enfrentado pelos holandeses
deixou o inimigo mais fraco. Observe que o sujeito do verbo deixou trata-se o maior mal enfrentado pelos holandeses. A vírgula não pode separar o sujeito do verbo que abre o predicado. Essa vírgula está inadequada. Mas, professor, eu fiz uma pausa. O maior mal enfrentado pelos holandeses, inspirei. Deixou. Você pode fazer pausa um momento, se quiser. Mas o uso da vírgula depende de estrutura sintática. Por que o uso dessa vírgula fere a norma culta da língua escrita? Porque está separando o sujeito do predicado. Não cometa esse tipo de erro. Só lembrando, viu? Falando em erro, outro erro que você pode cometer é não efetuar sua inscrição a partir do dia 14 de julho. Eu vou ficar batendo nessa tecla. Está estudando para quê e por quê? Vai ter que fazer a prova. A prova será dia 26 de outubro. Professor, dia 14 de julho. Tanto se eu falar, a hora que abrir o site, eu faço a minha inscrição. Faça. Quero ver você na luta, na batalha. 14 a 25 de julho, inscrição. Taxa de R$ 85. Salgado, mas dá para fazer. Efetuar o pagamento até o dia 31 de julho dessa taxa. E ficar vigiando, orando, preparando-se para o dia 26 de outubro. Vamos voltar a falar sobre a vírgula? Antes do sábado, haverá uma reunião decisiva. Observe que esse texto, esse termo antes do sábado, trata-se de um adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele termo que está ali para expressar circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de companhia. Se um adjunto adverbial inicia um período, ele está deslocado. A norma culta diz que adjunto adverbial deslocado deve ser isolado por vírgula. Antes do sábado, vírgula, haverá uma reunião decisiva. Caso 3. A autoridade policial garantiu-lhes que nada mudaria. O verbo garantir, nesse terceiro caso, traz dois complementos. O objeto indireto, representado pelo pronome lhes, e o objeto direto, representado pela oração que nada mudaria. Garantiu o quê? Que nada mudaria. Essa oração que nada mudaria desempenha a função de objeto direto do verbo garantir. Segundo a norma culta, a vírgula não pode separar o verbo do seu objeto. No caso 1, a vírgula indevida separa o sujeito do predicado. No caso 2, a vírgula após sábado deve ser usada para demarcar que há um adjunto adverbial deslocado, iniciando o período. No caso 3, a vírgula inadequada separa o verbo garantir do seu objeto, exercido aí pela oração e nada mudaria. Se você quer aprender o uso da vírgula, eu vou lhes dar duas recomendações. A primeira, desassocie vírgula de pausa para respiração. A segunda, procure conhecer estrutura sintática. Alguém perguntou da inscrição. As inscrições se iniciam 14 de julho. 14 de julho. Então, eu não posso, não devo, não quero, nem vou passar para o meu aluno que a vírgula, a função da vírgula é uma pausa para respirar. Não. A vírgula obedece a regras estabelecidas pela estrutura sintática. Quem sabe, no outro momento, nós
possamos estudar a vírgula com mais calma. Tá certo? Vamos nós. Acentuação gráfica. Vocês sabem que 2009 entrou em vigor o mais recente acordo ortográfico da língua portuguesa. Esse acordo ortográfico mexeu um pouquinho, sabe, nas regras de acentuação gráfica. Imagina um trecho como este, na minha redação. Cometeu-se um grave equívoco contra o trabalhador, porém não se corrigiu até hoje tamanho vacilo. Nenhum júri foi formado para se ter uma ideia da desonestidade daqueles que se diziam justos. Se você observar na primeira linha, está com a caneta aí? Anota. Equívoco. Proparoxítono. Segundo a norma culta, todo proparoxítono recebe acento gráfico. Temos que colocar um acento agudo sobre esse I de equívoco, determinando, aqui está a sílaba tônica de um proparoxítono. Porém, na segunda linha, oxítono terminado em EM, porém, também, ninguém, alguém, todo oxítono terminado em EM recebe acentuação gráfica. Na terceira linha, júri, onde está o acento agudo sobre esse U, pois se trata de um paroxítono terminado em I. Júri. Aí eu chamo a atenção, na linha 4, a palavra ideia faz parte daquele grupo imenso de palavras que perdeu o acento gráfico pelo acordo ortográfico de 2009. Os ditongos abertos ei, el, oi, em palavras paroxítonas, heróico, ideia, assembleia, geleia, mocreia, esses ditongos abertos, em palavras paroxítonas, perderam acento. Quer dizer, professor, que a palavra ideia, não. Desde o estabelecimento do acordo ortográfico. Então, raciocine comigo. Num trecho como esse, nós temos um problema de acentuação gráfica, em equívoco. Em porém, e em júri, equívoco, proparoxítono. Porém, oxítono terminado em AM. Júri, paroxítono terminado em I. Eu deveria ter colocado acento gráfico, não usei. Ideia, de tom aberto EI, numa palavra paroxítona. Não tem mais acento. Num trecho como este, eu cometo 4 problemas de acentuação gráfica. Qual é a ideia que eu estou passando para o corretor? Que eu não domino essa parte da norma culta. Isso vai ser muito ruim. Vamos lá. Ortografia, a escrita. Grafia é escrita. Orto é correto. Então, quando você fala ortografia, é escrita correta. Não confunda ortografia com caligrafia. Cali é belo, bonito. Caligrafia é escrita bonita. Ah, você tem uma bela caligrafia. Diga apenas, você tem caligrafia. Ah, você tem uma caligrafia bonita. Diga apenas, você tem caligrafia. Ortografia, grafia correta. De acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros não têm a compreensão do que seja democracia. Quer que você medida essa compreensão com cedilha? Compreender. Verbos terminados em "ende", via de regra, constroem substantivos terminados em são grafados com a letra S. Compreensão, S. Extensão, S. E eu chamo aqui a atenção para um detalhe. Esta sigla IBGE. Existe uma recomendação, quando você usar uma sigla na redação, 2 procedimentos. Primeiro, usou a sigla, abra parênteses.
esclareça o que significa aquela sigla. Fecha parênteses. De acordo com o IBGE, abre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fecha parênteses. A partir desse procedimento, no decorrer do texto, você já pode usar somente a sigla. Ou, 2, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abre parênteses, IBGE, fecha parênteses. Professor, mas o corretor não sabe o que significa IBGE? Esse raciocínio não está adequado. O corretor quer saber se você conhece os procedimentos. O INSS está calculando, está faltando alguma coisa nesse texto. É a primeira vez que você usou o INSS na redação. O INSS, abre parênteses, Instituto Nacional de Seguridade Social, fecha parênteses. A partir dali, você pode usar só assim. Tá certo? Muito cuidado. Isso entra como domínio da escrita, viu? Domínio da escrita. Muito bem. Olha lá, ó. Começamos com regência. Pulamos para concordância. Fomos para vírgula, pontuação. Depois, acentuação, gráfica. E agora, ortografia. Domínio da norma culta, da língua escrita. Eu quero aproveitar o momento para dar uma, não sei se é uma alfinetada. Nas escolas, principalmente aquelas que direcionam o ensino médio para o Enem, se está criando um vício. O Enem não cobra gramática, então a gente não precisa estudar com tanto afinco gramática. Muito perigoso esse raciocínio. Você trabalha com língua portuguesa e você que não trabalha, combata isso. Se o meu filho da escola não estuda gramática com tanto afinco, sob a égide de que o Enem não cobra gramática, e ele vai para a competência 1 da redação, qual é? Domínio da norma culta da língua escrita. Quer dizer, ele vai ter que apresentar habilidade em dominar a norma culta, a gramática normativa. Mas como? Se ele não tem essa bagagem, se não foi dada a ele essa bagagem. Certo? Professor, esses 5 tópicos, regência, concordância, pontuação, né? Mais a miúde uso da vírgula, acentuação gráfica e ortografia. É um resumo da norma culta da língua? Não. A norma culta da língua é muito mais extensa. Eu estou lhe dizendo que esses 5 tópicos são aqueles sobre os quais há mais foco dado pela banca. Tá certo? Vamos nós. O tópico 2. Eu vou voltar aqui. Lembra? Lá no início, eu falei que eu chamei de 5 eixos. Qual foi o primeiro? O domínio da norma padrão da língua escrita, a norma culta. Então, tente. É pouco tempo para muita coisa. Então, tente colocar foco nesses 5 tópicos. Regência, concordância, pontuação, uso da vírgula, acentuação gráfica e ortografia. Tá bom? E agora nós vamos dar uma olhada, passar a dar uma olhada nesse segundo tópico. Mas antes desse segundo tópico, eu vou trazer aquele velho lembrete. Compromisso que você tem a partir do dia 14 de julho, sua inscrição. A banca começa a disponibilizar todo o formulário. Dia 14 de julho ao dia 25 de julho. Pagamento, R$ 85 a taxa.
até o dia 31 de julho. Fez a inscrição, efetuou o pagamento, grande dia, 26 de outubro. Faça isso, tá bom? Então, e esse segundo tópico? A compreensão da proposta e o desenvolvimento do tema. Não é segredo para ninguém que, se você não abordar o tema, infelizmente, eu não vou nem dizer a expressão, né? Está zerado. Mas, muitas vezes, o candidato, ele se preocupa em não fugir ao tema, ele é fiel ao tema, mas ele não é tão cuidadoso quanto a proposta. Será proposta uma dissertação argumentativa. E você tem que conhecer a estrutura desse tipo textual. Você tem que ser obediente, compreender como se constrói uma dissertação argumentativa. E saber desenvolver o tema de maneira a não fugir dele. Observe, ó. Não fugir ao tema e ser obediente à proposta. Vale pensar em ser obediente ao tema. Não. Tema, não foge. Proposta, obedece. A partir do seu conhecimento de mundo e com respeito aos direitos humanos, elabore um texto dissertativo, argumentativo, isso é a proposta. A partir do seguinte tema, aí vem o tema. Um olho na proposta, um olho no tema. Então, vamos a esse tópico 2, a compreensão da proposta e desenvolvimento do tema. Tá bom? Bora lá. Aí o tópico 2 na sua tela, no seu visor. A compreensão da proposta e desenvolvimento do tema. Antes, eu queria combinar com vocês um negócio. O que eu vou lhes dizer aqui não é regra. Não está escrito em papel algum. Mas eu tenho observado, corrigindo e olhando redações corrigidas pela banca, que boas notas, o Enem ele tem ali um padrão 0 a 1000. Então, notas que chegam a 900, 960, 1000. Eu tenho observado uma coincidência, eu ponho essa coincidência entre aspas. São redações construídas em 4 parágrafos. 4. E os autores dessas redações foram muito cuidadosos na proporção de linhas entre esses parágrafos. São parágrafos construídos, em média, 6 linhas. São parágrafos que não há essa disparidade, um parágrafo com 4 linhas e outro com 8 linhas. Não faça isso. Se você começar a treinar, puder se organizar, construa a sua dissertação em 4 parágrafos. Primeiro, para a introdução. O segundo e o terceiro, para o desenvolvimento. E o quarto, para a conclusão. Primeiro, você apresenta a tese. Segundo e terceiro, você discute a tese. Você argumenta de maneira a provar que a sua opinião deixada na tese está correta. Quarto parágrafo, a conclusão, uma suma da tese, da discussão e a proposta de intervenção. Certo? Então, vamos lá. A compreensão da proposta e desenvolvimento do tema. Será a proposta, a construção de uma dissertação argumentativa a respeito de um tema atual contemporâneo. A respeito de um tema atual contemporâneo.
Então, o candidato deverá mostrar habilidade em compreender esse tema, problematizá-lo e elaborar uma tese que será discutida e defendida com argumentos consistentes no intuito de que a verdade ali contida seja provada. 2 tópicos. Elaborar uma tese argumentativa. Outro tópico, argumentos consistentes. No bojo da proposta, eu vou dizer uma palavra da moda, né? No arcabouço da proposta, você encontrará textos. Alguns chamam textos motivadores. Às vezes me perguntam, professor, eu não leio aqueles textos porque pode não dá tempo. Não faça isso. Os textos motivadores são bancos de dados que você poderá utilizar, deverá utilizar na construção do seu texto. Você não pode transcrever períodos dos textos motivadores, mas você pode pegar. O título é formado de acordo com o tema. Uma pergunta importante sobre o título, né? Conselho que eu lhe dou. Só use título na sua redação se vier expressamente exigido na proposta. A sua redação deverá ter um título. Não havendo, não use. Começa lá no texto 1, tá certo? Começa lá na linha 1. Tudo bem? Voltando aqui ao assunto do texto motivador. O argumento é anaquésia, não é isso, Kézia? A sua exposição, Kézia. Olha, eu não vou ler os textos motivadores porque eu acho isso sem importância. Não, não. Aí onde você está vendo argumentos consistentes, veja, o que dá consistência ao argumento são dados, são informações. Quando a gente for olhar os outros tópicos, né, a questão da argumentação, vocês vão perceber. Quando você, na construção do argumento, coloca uma estatística, eu estou construindo um argumento sobre o aumento no número de feminicídios no Brasil. Se eu ficar só com a lenga-lenga, tem aumentado o feminicídio no Brasil. Muitos homens não aceitam o fim da relação, e filhos ficam órfãos, não sei o quê. Enquanto você não colocar no seu texto, de acordo com dados da secretaria, do ministério tal, de tantos por cento, você não terá um argumento consistente. Contra fatos não há argumentos. Os dados são fatos. Nós conversaremos sobre isso. Adiante. Argumentação. Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a argumentação é o ato ou efeito de argumentar, conjunto de argumentos, discussão, controvérsia. Eu chamo a atenção para essa palavra controvérsia. Só há necessidade de argumentar, não esqueça isto. Só há necessidade de argumentar se houver discordância, controvérsia. Se você colocar na construção da sua tese, na discussão da sua tese, só aquilo considerado óbvio, já sabe que não se trata de um texto argumentativo. O Brasil é uma república federativa, com 3 poderes constitucionais, executivo, legislativo, judiciário, cada um com suas atribuições interdependentes entre si, tal, 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 tal. Se você só escreve o que é óbvio, não haverá necessidade da argumentação. Quando você está escrevendo só o que é óbvio, 2 tópicos importantes a serem mencionados. Primeiro, você estará na construção de um texto expositivo. Lembra da questão da obediência à proposta? Texto argumentativo. Segundo, muito ligado ao primeiro, se eu estou só no princípio do óbvio,
não há necessidade de argumentar. Por isso que você não se preocupa. Mas se eu escrever isso aqui, o corretor pode discordar de mim. Ele não está ali para concordar com você ou para discordar de você. Ele está ali para analisar se o seu argumento é consistente e coerente e coeso com a tese estabelecida no primeiro parágrafo da redação. Não se prenda somente ao princípio do homem. O Brasil é o maior país da América do Sul em extensão territorial, dividido em 5 regiões, Norte, Sul, Nordeste, Centro. Tem um grande potencial agrícola. Qual é a novidade? Isso vai gerar controvérsia. Alguém vai dizer que o Brasil não é o maior país da América do Sul, em extensão territorial. Alguém vai dizer que não concorda que o Brasil é dividido em regiões. Não! Então, você não vai precisar argumentar nada, você está construindo um texto expositivo. Tá bom? Muito cuidado. Continuando aqui a terceira linha. E o ato de argumentar, por sua vez, compreende a apresentação de uma ou mais ideias, um ou mais pontos de vista pessoais ou de outros sobre um tema, acompanhados de provas, de exemplos, de fatos, de raciocínios, que demonstrem que as ideias e os pontos de vista apresentados estão corretos. A dissertação argumentativa é o esteio através do qual você tem que provar que a sua verdade está correta. Não se preocupe se ele vai concordar com você ou se ele vai discordar. Seja coeso, coerente, na tese estabelecida no primeiro parágrafo. Continuando, desse modo, o autor estará tentando convencer o leitor de que as ideias que ele está defendendo são verdadeiras, através da evidência das provas e à luz do raciocínio coerente e consistente. Na dissertação escrita, o autor precisa argumentar quando manifesta seu ponto de vista. Se no primeiro parágrafo, na construção da sua tese, não há o seu ponto de vista, você só usou o princípio do óbvio, você vai ter dificuldade de argumentar alguma coisa. Você vai ter que colocar o seu ponto de vista, o que pensa a respeito de um fato, acontecimento ou teoria, para convencer o leitor de que ele, você, o autor, está com a razão, obtendo assim a adesão desse leitor. Esse processo todo implica raciocínio. E o raciocínio é a operação mental complexa, pela qual, através de relações entre dados conhecidos, chega-se a uma conclusão. A expressão verbal do raciocínio dá-se o nome de argumento. Eu penso, antes de expressar, eu raciocínio, do latim ratio, razão. Naquela fração de segundos, eu exercitando o meu poder de raciocínio de ratio, eu sei se vou ou não vou verbalizar aquele determinado pensamento. O pensamento, essa operação mental livre, entre o pensamento e a verbalização, falada ou escrita, deve existir o raciocínio. Ratio, razão. Você deve conhecer pessoas que falam assim, pois eu sou uma pessoa, eu falo tudo que me vem à cabeça. Esse tipo de gente vive tendo problema. Eu sou amigo do Antônio, pois eu digo tudo que eu penso do Antônio. Será que isto é válido? Ou eu devo raciocinar o que é que eu digo, o que é que eu não digo, o que é mais importante, o que é menos importante? Quando você está escrevendo, acredito, milhões de ideias vêm, milhões de pensamentos vêm. E o raciocínio é uma espécie de filtro. O que é importante, colocar, o que não é importante, o que é essencial, o que não é essencial. E ele continua no texto. Raciocinar é, pois, partido intelectualmente aprendido, progredir sucessivamente através de juízos, julgamentos
e demonstrações, até chegar a uma compreensão tida como verdadeira. Quem argumenta não está preocupado com a verdade. Segundo o filósofo, a verdade absoluta nem existe. Quem argumenta está preocupado em provar que aquela verdade, aquela que você deixou na tese, é a verdadeira, é real, é a melhor. Quando você estiver argumentando, entenda isso. Abrace-se com a tese que você elaborou e prove que aquela tese é verdadeira, é a melhor. Certo? A capacidade de argumentação. São, portanto, 3 os momentos do raciocínio. Primeiro, a mente apreende as proposições precedentes ao raciocínio, o pensamento. São os elementos considerados antecedentes. Eu vou dissertar sobre o aumento do feminicídio no Brasil. Eu vou começar a pensar, feminicídio, a mulher é morta pela condição de ser mulher. Mas o que leva a essa morte? Ela é somente vítima ou ela não é? Ela provocou essa morte, essa agressão desse homem contra essa mulher, vem só por uma questão cultural ou uma questão pessoal de violência? Analisando os precedentes. São os elementos antecedentes. Segundo, a análise desses elementos antecedentes, momento durante o qual ocorre o desenvolvimento do raciocínio propriamente dito. Não, se eu vou falar sobre a questão do aumento de feminicídio, a mulher é vítima pela condição de ser mulher. Eu não vejo colocar interessante que ela é um ser provocador daquilo. Esse raciocínio em nada vai ajudar, esse pensamento em nada vai ajudar na construção do meu argumento. Terceiro, a mente tira conclusões da argumentação, infere, e tais inferências constituem a chamada proposição consequente. Eu tenho o início do pensamento. Seria interessante eu passar a minha redação todinha dizendo que no Brasil está aumentando o número de feminicídios. E muitos homens não aceitam a separação. Alguns não aceitam que a ex-mulher tem um segundo relacionamento. Outros não aceitam que a mulher tenha a sua própria renda, trabalhe. Isso vai ajudar a argumentar? Ou eu vou estar preso somente no princípio do óbvio? Você tem que colocar na redação algo que seja seu. O aumento do feminicídio no Brasil se deve principalmente a uma estrutura arcaica e machista de um tempo histórico patriarcal. Note que agora você tem uma tese elaborada. O feminicídio tem uma raiz cultural. E pode continuar. Além disso, dessa raiz histórico-cultural, depara-se a mulher com o sistema... Depara-se a mulher com o sistema judiciário corrompido assim, machista assim, problematiza. Aí você terá algo de seu. Outra vez eu estava vendo um texto sobre a questão de aborto. Não era redação. Era um texto argumentativo, não era redação para concurso. Quando a pessoa escreveu que o aborto era um risco, que era uma atividade que dava fim a uma vida, tirava-se a vida daquele... Enfim, um parágrafo todo só expondo tecnicamente que era o aborto. Um texto expositivo, sem ponto de vista, sem opinião. Uma desobediência àquilo que foi proposto.
elabora a dissertação argumentativa. Nós iremos tratar, em outras lives, dessa estrutura, dessa formulação de argumento. Nós iremos tratar. Vamos lá. Você tem um argumento de autoridade, segundo o cientista fulano de tal, segundo o jurista fulano de tal, segundo o filósofo fulano de tal. Você tem um argumento por comprovação, por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por alusão histórica. Você escolhe. Você não pode deixar de argumentar para transformar o seu parágrafo numa cadeia de fatos, de princípio, de óbvio, sem que ali esteja plantado seu ponto de vista, sua opinião. O Oceano Atlântico banha a costa brasileira. Isto é um fato ou uma opinião? É um fato. O Oceano Atlântico não deveria ter esse nome. Isso é um fato ou uma opinião? É uma opinião. Você terá uma facilidade maior em argumentar quando ficar clara essa diferença. Isso é fato, isso é opinião. Por quê? Porque você não argumenta para defender um fato. Você argumenta para defender uma opinião. A seleção brasileira de futebol tem 5 títulos mundiais. 58, 102, 70, 94, 2002, sendo este último o Japão. A final ocorreu contra a Alemanha. Ronaldo, Fernando. Isso é fato ou opinião? É fato? Estrutura positiva. Muito cuidado. Fato, opinião. E o uso dos mecanismos linguísticos para o estabelecimento da coesão. A coesão trata da harmonia entre as ideias. Não adianta ter boas ideias, só isso. Nós temos aqui esse texto. Ele recebeu nota máxima da banca. E eu gostaria de que vocês observassem esses elementos em negrito. A Constituição Federal de 98, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Fato ou opinião? Fato. Entretanto, quando se observa a deficiência de visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, verifique-se que esse preceito é constatado na teoria, não desejavelmente na prática. Isso é uma opinião. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Certo? Faz só uma retificação aí, né? A Constituição foi promulgada em 1988. Esse, entretanto, é que vai estabelecer uma conexão entre o fato e a opinião. Esse, entretanto, é que vai estabelecer um nexo. Nexo é sentido. O fato é este. Mas quando ela diz aqui, quando se observa a deficiência e visibilidade, o que ela está dizendo? Pelo que estabelece a Constituição de 1988, o fato é este. O esperado seria o quê? Que houvesse essa visibilidade. Que essa visibilidade não fosse deficiente. Daí ele ter usado o conectivo adversativo. Se você observar, nesse primeiro parágrafo, está montada a tese argumentativa. Qual é o tema? A invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O tema tem que ser citado. Não transcrito, citado.
Quando ele, na terceira linha, quando se observa a deficiência e visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, o tema está citado. Depois, ele vai problematizar o tema. Dessa forma, outro elemento de coesão. Note que esse, dessa forma, está estabelecendo uma relação entre a ideia posterior com a ideia anterior. Está amarrando. Essa realidade se deve, que realidade? A invisibilidade. Se deve à inoperância estatal e à alienação social. Isso é o problema. O que é que ele vai argumentar nesse texto? Ele vai argumentar sobre a invisibilidade? Não. Ele vai argumentar a respeito do problema, a inoperância do Estado e a alienação social que contribuem para essa invisibilidade de registro civil. Entenda-se por coesão textual a utilização de mecanismos que estabeleçam uma harmonia entre as ideias. Ideia não pode atropelar a ideia. Ideia não pode entrar em contradição com a ideia. Adiante. Primeiramente, olha que elemento fantástico. Elemento de introdução do parágrafo. O que esse primeiramente está me avisando? Eu estou iniciando. É o primeiro passo da discussão. Primeiramente, em primeiro plano, inicialmente, em primeira análise. Professor, ele não poderia começar o parágrafo assim, vale ressaltar que a ação todo parágrafo de desenvolvimento, todo parágrafo de conclusão deve-se introduzir por um elemento de coesão que indique qual é o caráter desse parágrafo. O segundo parágrafo do texto, qual é o parágrafo? Qual é o caráter? Abrir a discussão, iniciar a discussão. Esse, primeiramente, é um elemento de macro coesão. Por que macro? Porque ele está interligando partes do texto. Vale ressaltar que a devolução do poder público, ele falou lá, volta aqui, ó. Olha aí na última linha, inoperância estatal. Um problema, tá vendo? Bora. Vale ressaltar que a devolução do poder público possui íntima relação com o revés. Se ele problematizou na tese que a inoperância do poder público, nesse primeiro parágrafo da discussão, o segundo da redação, ele vai discutir o problema. Eu não discuto o tema, eu discuto o problema. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de uma vez que possui um papel inerte em relação à invisibilidade de pessoas. O tema deve ser citado em todas as partes do texto, nunca transcrito. Volta aqui o primeiro parágrafo, na construção da tese. Dessa forma, essa realidade, qual é a realidade? A do tema, a invisibilidade. Como foi que ele problematizou? Por que essa invisibilidade existe? Por que essa invisibilidade teme existir? Quais foram os dois problemas que ele levantou? A inoperância estatal e a alienação social. Ó, problema 1, problema 2. Lembra que eu falei? Redação de 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Introdução à tese. Gente, não é regra, não está em canto nenhum escrito, mas as redações que têm alcançado notas altíssimas trazem na tese tema, 2 problemas. 2 problemas, um parágrafo para cada problema, um parágrafo de desenvolvimento para cada problema. Vamos lá. Problema 1, a inoperância estatal. Primeiramente, observe o topo frasal, vale ressaltar que a devolução do poder público estatal possui íntima relação com o revés. O que ele está problematizando? Que a omissão do poder público
contribui para essa invisibilidade. Está vendo, né? E esses elementos em negrito são os elementos que vão interligando essas ideias. Volta para a tese. Problema 2, alienação social. Vamos lá para o outro parágrafo. Como foi que ele abriu? Ademais, elemento de coesão do parágrafo. O que quer dizer esse ademais? Eu vou estender a minha linha de raciocínio. Some-se a isso. Em primeiro plano, ele não colocou, não foi? Primeiramente, ó. Em segundo plano, ademais, desse modo, uma grande parcela da população se mostra alienada. Olha o tópico frasal. Uma grande parcela da população se mostra alienada. O que é esse tópico frasal? Volta para a construção da tese. Alienação social. 2 problemas. Primeiro, inoperância estatal. Vale ressaltar que a devaluação do poder público, inoperância estatal. Segundo parágrafo da discussão, problema 2, uma grande parcela da população se mostra alienada. Está vendo, né? A estrutura da tese. Então, vamos lá. Construiu a tese. Tema: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso às cidadanias do Brasil. Qual é a opinião dele? Ele chegou e disse assim, ó, banco, corretor, leitor, seja quem for. A minha tese é a seguinte: essa invisibilidade existe. Porque tem muita gente sem registro civil. E o registro civil é uma forma de garantir o acesso à cidadania. E essa invisibilidade, por falta de acesso à cidadania, pela ausência do registro civil, na minha opinião, se deve principalmente à inoperância do poder público e à alienação da sociedade em relação a isso. Montou a tese. O que ele vai fazer neste parágrafo? Eu vou começar a discutir, a argumentar. Então, vamos lá. Se eu disse que um dos problemas é a inoperância do poder público, esse problema vai fazer parte de todo esse primeiro parágrafo da discussão. Observe, vale ressaltar que a devaluação do poder público possui íntima relação com o revés. Acerca disso, Tom Hobbes, em seu livro Leviatã, ele usa aqui um repertório sociocultural. As autoridades, todavia, ele não está discutindo sobre a inoperância do poder público. As autoridades vão de encontro que é choque. O Thomas diz uma coisa, mas o que as autoridades fazem, choque, uma vez que possuem um papel inerte. Por que ele está dizendo que as autoridades possuem um papel inerte? Porque ele levantou como primeiro problema a inoperância do poder público. Olha o dado dando consistência. Dado pesquisa de IBGE, abre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia, em 2015, estima que mais de 2 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento, mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existir no corpo civil. Assim, parcela dessas vítimas vive à margem da sociedade. Tema: invisibilidade, pois não existem políticas públicas, inoperância do poder público. Que foi que ele discutiu nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento? O problema 1. Volta para a tese. Qual é o problema 1? Dessa forma, essa realidade. Qual a realidade? Da invisibilidade. Se deve a quê? A inoperância estatal. Está vendo a unidade do texto? O que ele vai discutir no segundo parágrafo do desenvolvimento? O problema 2, a alienação social. Vamos a ele. Ademais, elemento de introdução do parágrafo, uma grande parcela da população se mostra alienada, alienação social. O intitulado Paradoxo da Moral, olha o repertório, olha como ele está mostrando o nível de leitura. É um livro escrito do musicólogo Vladimir para exemplar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. De maneira análoga, elemento de coesão, ele botou o repertório, agora ele vai estabelecer uma relação entre
a informação do repertório e o que ele está discutindo. O que é que ele está discutindo? Problema 2, alienação social. Percebe-se que a garantia de acesso à cidadania encontra um forte alicerce na estagnação social. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da... Está vendo que toda a discussão desse parágrafo está baseada no segundo problema, alienação social. Logo, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário intolerante. Volta para a tese. Construiu a tese. Existe essa invisibilidade? Existe. O não acesso ao registro civil não garante o acesso à cidadania. E por que isso existe no Brasil? Aí ele problematiza a inoperância estatal e a alienação social. Construiu a tese. Discutiu o problema 1 da tese. Discutiu o problema 2 da tese. O que ele vai fazer agora? Fique evidente, portanto, esse portanto é o elemento de coesão e conclusão. O que ele está dizendo com esse portanto? Eu vou concluir a minha tese. A necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Restarte o governo federal, inoperância do Estado, inoperância das autoridades, responsável por administrar o povo e os interesses públicos, com apoio do Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais. Se ele está dizendo que um problema é a inoperância do poder público, ele tem que começar a solução a partir dessa inoperância. Tá certo? Tudo bem? Então, hoje, nós não vamos entrar em amiúdes na questão da estrutura da proposta de intervenção. Eu chamo a atenção para vocês para essa estrutura magna, essa estrutura maior. Primeiro parágrafo, apresentação da tese. Citação do tema, mais problematização. De preferência, 2 problemas. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, discussão do problema 1. Segundo parágrafo do desenvolvimento, discussão do problema 2. Conclusão, você vai olhar de novo para a tese. Que problemas eu deixei lá? Eu não posso apresentar uma solução que não esteja ligada a um problema deixado na tese. Certo? Então, qual é a opinião dele? Essa invisibilidade no Brasil existe. A falta do registro civil é uma negação à cidadania. E isso acontece por quê? Porque o poder público é inoperante e a sociedade é alienada. 2 problematizações. Tá certo? Muito bom. A proposta de intervenção, guarde isto, representa a conclusão do texto e deve apresentar 3 características básicas. Deve ser concreta, respeitosa aos direitos humanos e obediente à seguinte estrutura. Quem faz? O que faz? Como se faz? Para que se faz? Volta aqui um pouquinho. O governo federal é responsável por... Quem faz? O governo federal pelo Ministério da Cidadania. A partir de medidas... Como faz? A partir de medidas governamentais. Esta ação será realizada com o intuito para que faz? Vem para a estrutura. Quem faz? O que faz? Como se faz? Para que se faz? E você ainda vai escolher um desses elementos. Quem faz? O agente. O que faz? O objeto. Como se faz? O modo. Para que se faz a finalidade. E vai detalhar um deles, pelo menos. Elaboração da proposta de intervenção. Eu estou apresentando como problema, eu estou discutindo a questão desafios para a inclusão dos autistas no universo escolar. Eu problematizo na tese. Um dos problemas que serve como desafio, que se apresenta como desafio para essa inclusão do autista no universo escolar, a devida preparação nos cursos de graduação das pessoas que trabalham com educação infantil. Olha que problemão. Vou
agora para a minha conclusão. O governo federal, via Ministério da Educação, quem poderia propor disciplinas como essa e aquela, nos cursos de graduação, voltados à pedagogia, o quê? Para que os profissionais da área ficassem intuito. Cada elemento desse, quem faz, o que faz, como se faz, para que se faz, cada elemento desse, vou usar a escala do Enem de 0 a 200, né, que são 200 pontos por proposta. Cada elemento desse vale 40 pontos. Quem faz? 40. O que faz? Mais 40, 80. Como se faz? Mais 40, 120. Para que se faz? Mais 40, 160. E um detalhamento de 1, mais 40, 200. É assim que a banca calcula. Traz para a proporção 0 a 100, mesma coisa. Então, nós, nessa sequência de lives, nós vamos discutir a miúde essa proposta de intervenção. Tá certo? Aproveito aqui para adiantar um conselho. Durante muito tempo, nós usamos como fator de solução a conscientização de fulano de Beltrano. Isso não rola mais. A sociedade deveria se conscientizar, não rola mais, não rola mais, não rola mais. Você colocar na redação, a sociedade deveria se conscientizar, você tá causando o mesmo prejuízo de não fazer a sua inscrição dia 14 de julho. Mesmo prejuízo. Se você está argumentando para convencer, se convencer é levar alguém a mudar de posição, de atitude, a mudança de atitude parte do pressuposto da conscientização. Todas as vezes que você coloca como princípio de solução a conscientização desse ou daquele, você está no princípio do óbvio. Assim seria muito fácil resolver os problemas do mundo. O marido, o ex-marido deveria se conscientizar de que a mulher tem liberdade. O crime organizado deveria se conscientizar, muito romântico, não? Que você está lendo na segunda linha, uma das 3 características básicas da proposta, ela tem que ser concreta. Tem quem faz, o que faz, como faz, para que se faz. Pega um desses detalhes. Lógico, lá ele detalhou quem faz. Quer ver como ele detalhou quem faz? Quem faz? O governo federal. Mas o governo federal é um ente muito complexo. Ministério da Cidadania. Detalhou ou não detalhou? Detalhou. E aí, nós voltamos àquele pensamento do Diego Ébolo. Otimismo é a chave. Motivação, a porta. E potencial, o caminho para a grande conquista que se chama sonho. Professor, eu percebo que eu preciso ainda de muitas informações. Todos precisamos. Nós, do IB Concurso, estamos aqui para municiar vocês dessas informações. Vamos juntar, né? Nós temos as nossas limitações, vocês têm suas limitações. Vamos nos ajudar. Não vamos pensar que o caminho não tem suas armadilhas. Tem. Mas com otimismo, motivação, com esse potencial, todo sonho é realizado. Veja, nessa primeira live, nós conversamos em termos gerais sobre aqueles 5 eixos. Volta lá, sempre relembrando, sempre, opa, onde eles estão? Domínio da norma padrão, compreensão da proposta, capacidade de argumentação, uso do mecanismo linguístico, elaboração de prova de intervenção. Na segunda live, nós vamos trabalhar sobre essa capacidade de argumentação. Na outra,
a coesão e a coerência, mais propriamente dito, e na outra, a proposta de intervenção. O que é que nós queremos? Seu compromisso, sua fidelidade. Vamos trabalhar juntos? Vamos? Vamos. Professor Clério Carvalho. E B concurso. Nós estamos de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Tá bom assim? Grande abraço. Boa noite. Um prazer enorme estar com vocês.